O Sasuke e o Vegeta eles são extremamente parecidos. Eles são anti-heróis e são rivais dos protagonistas. Porém, aqui nesse vídeo eu vou fazer uma comparação. Eu vou analisar se seria justo uma batalha entre o Sasuke versus o Vegeta. Vou considerar os dois no auge e vou considerar apenas aquilo que está no anime e no mangá. Qualquer outra informação que não esteja no anime e no mangá não será considerada. Então vamos começar primeiramente por força bruta. Para vocês terem uma noção da força bruta do Vegeta, em Dragon Ball Super ele não teve capacidade de levantar menos de 2.000 toneladas. Para que vocês entendam, 2.000 toneladas dentro do universo Naruto é peso de criança, é peso que genins, que crianças pegam. Se a gente for pegar, por exemplo, o Jirobo, lá de Naruto clássico, quando ele batalhou contra o Choji ele ficou gigante, o Choji ali não tinha menos de 2.000 toneladas, e o Jirobo, usando a marca da maldição, conseguiu segurar com os braços o Choji, que tinha no mínimo 2.000 toneladas, enquanto o Vegeta não conseguia, no Super Saiyajin 1, pegar menos de 2.000 toneladas, ou seja, a gente começa aqui a perceber que existe sim uma diferença aí de força bruta entre os dois versos. Porém, aqui eu não vou ser hipócrita. Se a gente for pegar, por exemplo, o Vegeta no Super Saiyajin 2 do cabelo vermelho, vai sim se tornar mais forte que o Sasuke. Se a gente for considerar aquela batalha do Goku versus Bills, que na minha opinião é uma hipérbole muito grande, cara. Aquela batalha do Goku versus Bills não tem nenhum feito destrutivo para dizer que é universal. Porém, é aquele negócio, está no mangá, então a gente tem que considerar, embora eu acho que aquilo ali é sim uma hipérbole. Principalmente porque quem disse aquilo foi o velho Kaioshin, que podia destruir todo o universo. Mas se a gente for realmente olhar os feitos destrutivos da batalha do Goku versus Bills, que estava sendo dita como universal, o máximo que acontece no mangá é um mini planeta sendo rachado ao meio. Então, assim, não tem feito destrutivo para dizer realmente que era uma batalha universal, já que não tem feitos destrutivos para isso. Outra coisa também é que os Saiyajins não sobrevivem no espaço. Então, o que adianta o Vegeta ou o Goku ter tanto poder destrutivo assim se eles não sobrevivem no vácuo do espaço? Se o próprio planeta, por exemplo, for destruído, eles morrem no espaço. O Vegeta, a partir do Super Saiyajin Deus do cabelo vermelho, vai ser sim fisicamente mais forte do que o Sasuke, porém qualquer transformação abaixo dessa, o Sasuke é sim superior em força bruta e por muito. Agora indo para a velocidade aqui não tem discussão, quem acompanha os meus vídeos sabe, o máximo de velocidade que o Vegeta tem é 10 vezes a velocidade da luz, e isso no Ultra Ego. O pico de velocidade máxima do Vegeta é no Ultra Ego, e vai ter ali algo em torno de 10 vezes a velocidade da luz. Muita gente quer dizer que o Goku criança tem a velocidade da luz, mas não, cara. Vamos olhar esta cena. O Goku, tanto quando ele vai como ele volta para pegar o Oxygen Mask Kami, a luz já estava sobre ele. Para ser velocidade da luz, ele tinha que ir e voltar antes da luz estar sobre ele. E não acontece isso. E sem dizer apenas o fato do Goku precisar do óculos, já prova, já mostra que o Goku criança não tem velocidade da luz. Porque o óculos, a função do óculos ali naquela batalha, era bloquear a luz do Tenshinhan, ou seja, o próprio Goku criança sabe que ele não tem velocidade da luz nesta idade, nesta forma, já que se ele tivesse a velocidade da luz, ele simplesmente iria se esquivar sem a necessidade de um óculos. Sem dizer também que lá em Dragon Ball Z, no caminho da serpente, que tinha cerca de 1 milhão de quilômetros, ele demorou meses para ir, e se eu não me engano, na volta foi um dia inteiro também para voltar. Então assim, se ele tivesse a velocidade da luz, ele tinha feito isso em questão de segundos. Então não existe velocidade da luz nem em Dragon Ball Clássico e nem em Dragon Ball Z. Aquelas voltas que o Gotenks deu pelo planeta, foi dito que ele fez isso em menos de 30 minutos, e vamos ser honestos, quem tem velocidade da luz dá 7 voltas e meia pelo planeta em 1 segundo. O Gotenks dar daquelas voltas pelo planeta em menos de 30 minutos é muito tempo para quem tem a velocidade da luz. Então sim, não existe velocidade da luz nem no clássico e nem no Z. O próprio Disco, que era conhecido como um guerreiro supersônico, que era dito como ter no máximo a velocidade da luz ou algo superior a isso, ou seja, o Disco ali que tinha algo em torno de 2 vezes a velocidade da luz no máximo, ele estava dando uma surra no Goku, ele deu uma surra no Hit, no Freeza dourado. Então assim, a gente percebe que o pico de velocidade no torneio de poder era algo em torno de 2 vezes a velocidade da luz no máximo. O próprio Goku Black, transformado em Super Saiyajin Rosa, não se esquivou de um ataque de luz do Trunks, um ataque que tinha no máximo a velocidade da luz. Então o Vegeta ele vai ter no máximo 10 vezes a velocidade da luz no seu auge de poder, que no caso seria no Ultra Ego. O Vegeta não tem essa velocidade absurda que muita gente diz. Agora, indo para o Sasuke, se a gente for analisar a luta do Sasuke versus Haku, a gente percebe que sim, o Sasuke criança tem velocidade da luz. Existem 3 fontes canônicas que confirmam que o Sasuke, na sua versão criança, lá na batalha contra o Haku, que tinha acabado de despertar o Sharingan, é provado por 3 fontes que ele tinha velocidade da luz. Primeira, o mangá, pelo anime e também pelo Databook. Porém, Databook não estou considerando aqui nessa análise. Então existe um mangá e um anime que prova que sim, o Sasuke criança, na batalha contra o Haku, ele tem sim canonicamente a velocidade da luz. Existe mais de um momento que prova esta velocidade. A primeira é a fala, o próprio Haku, que é o detentor da técnica de se mover na velocidade da luz, o Haku.
E detalhe, enquanto muita gente diz que o Goku é universal pela fala do velho Kaioshin, muita gente desconsidera esta fala do Haku. Qual é a diferença? A diferença é que o Haku, aquele que tem a técnica de se mover na velocidade da luz e que estava realmente na batalha, ele diz: o Sasuke está acompanhando minha velocidade. E ele ainda diz o seguinte: o Sasuke está aumentando a velocidade de uma forma tão grande, exponencialmente, que ele está acompanhando a minha velocidade. Ou seja, enquanto a gente tem um personagem que estava participando da batalha, ele confirma que sim, o Sasuke estava acompanhando a velocidade dele. Por outro lado, a gente tem o Kaioshin, que era o velho Kaioshin, que não estava participando da batalha, dizendo que o Goku estava nível universal. Para mim, é por isso que eu digo que isso aí é uma hipérbole. Mas a questão é, a gente tem a fala do Haku, que se move na velocidade da luz, comprovado pelo mangá, anime e pelo databook, aonde ele diz o seguinte: o Sasuke está conseguindo acompanhar minha velocidade, ele está evoluindo a sua velocidade exponencialmente, a tal ponto que ele está conseguindo acompanhar a minha velocidade. E lembrando, não é percepção. Embora o Sharingan dê sim a percepção, a capacidade de prever o futuro, porém, como o próprio Lee disse, se o seu corpo não consegue acompanhar a velocidade do seu oponente, nada adianta a percepção do Sharingan. Ou seja, o Sasuke estava assim corporalmente conseguindo acompanhar a velocidade do Haku. Ou seja, o Sasuke criança comprovadamente já tem a velocidade da luz. Apenas esta foto que vocês estão vendo do mangá canônico aí no vídeo já prova que sim, o Sasuke criança tem velocidade da luz. O próprio Haku confirma isso. Outra cena bem interessante também, que acontece tanto no mangá como no anime, é que o Haku ele sai em disparado, borrado. E como eu já disse em outros vídeos, toda vez que o Haku era desenhado borrado, era para mostrar para a gente que ele estava na velocidade da luz. E a gente viu que o Haku ele vai atacar o Naruto, o Sasuke ele consegue chegar no Naruto antes do Haku chegar no Naruto. Ou seja, a gente percebe que o Sasuke criança ele já é mais rápido do que a velocidade da luz. Depois disso, o Sasuke ele consegue a marca da maldição, onde ele consegue derrotar também o Naruto lá no Vale do Fim. Se a gente for analisar, por exemplo, aquela batalha do Sasuke versus Naruto lá no Vale do Fim, o Sasuke ele já tinha pelo menos, no mínimo, 10 vezes a velocidade da luz, já que ele estava muito mais rápido e muito mais forte do que na batalha contra o Haku. Ou seja, a gente percebe que o Sasuke, criança, na batalha do Vale do Fim, lá em Naruto Clássico, já tinha a mesma velocidade do Vegeta Ultra Ego. Eu não estou inventando isso, está no mangá. O Sasuke criança na batalha contra o Naruto no Vale do Fim já tinha a mesma velocidade que o Vegeta transformado no Ultra Ego, que é a sua transformação mais poderosa. Sem dizer que aquele feito do Gai de distorcer o espaço, eu já disse isso em outros vídeos, aquele feito do Gai de distorcer o espaço em sua volta é um feito comprovado. Tem um vídeo no YouTube onde o cara calcula esse feito. É um vídeo de 82 bilhões de vezes a velocidade da luz. E antes de continuar com o vídeo, eu quero dizer uma coisa. Eu vou contratar um doutor em física, uma faculdade que existe aqui na minha cidade. Eu vou nessa faculdade, vou contratar um doutor em física. Eu vou fazer isso esse ano ou no máximo ano que vem. Vou contratar um doutor de uma faculdade que existe aqui na minha cidade e vou contratar ele para ele fazer esse cálculo do Gai distorcendo o espaço. Vou trazer o vídeo aqui nesse canal para provar de uma vez por todas que sim, esse efeito do Gai é questão de bilhões e bilhões de vezes a velocidade da luz. E o Sasuke no seu auge de poder tem sim capacidade para acompanhar a velocidade desse Gai. Ou seja, o Sasuke no seu auge tem mais de 80 bilhões de vezes a velocidade da luz. Ele simplesmente iria ver o Vegeta em câmera lenta, cara. Para quem assistiu a série do Flash sabe o que eu estou dizendo. Quando o Flash ele se movia em alta velocidade, as pessoas em sua volta, tudo em sua volta ficava em câmera lenta. Uma batalha entre o Sasuke versus o Vegeta seria a mesma coisa. O Vegeta ficaria em câmera lenta perante os olhos do Sasuke. Pode se transformar em Ultra Ego, em Super Saiyajin Deus, em Super Saiyajin Azul. Vai ficar lento aos olhos do Sasuke. Ou seja, a diferença aqui de velocidade é muito grande. Agora, se tratando de resistência e poder destrutivo, eu até concordo que sim. O Vegeta ele tem sim mais resistência e mais poder destrutivo do que o Sasuke. Se tratando agora de poderes de modo geral, eu acredito que sim, o Sasuke leva vantagem em questão de poderes, porque os poderes do Vegeta ficam muito ali em questão de força bruta e poderes destrutivos usando Ki. Já o Sasuke tem vários poderes, e poderes extremamente letais, ele é um cara muito versátil, tem genjutsu, tem capacidade de arrancar a alma do seu oponente, tem genjutsus imperceptíveis, perceptíveis. Lembrando que o Sasuke ele consegue, usando os seus genjutsus, fazer o seu alvo se auto-finalizar. Tem capacidade de antecipar e prever os movimentos usando Sharingan, tem capacidade de absorver energia. Então o Sasuke ele é extremamente versátil. Então realmente dando a resposta de como seria uma batalha entre Sasuke versus Vegeta, se esta batalha seria justa, eu posso garantir para vocês e dizer com toda certeza que sim, cara, é uma batalha totalmente injusta. Uma batalha entre Sasuke versus Vegeta é uma batalha extremamente injusta. Não existe nada que o Vegeta possa fazer para derrotar o Sasuke. Não existe literalmente nada que o Vegeta possa fazer contra o Sasuke.
Qualquer ataque de energia o Sasuke pode se esquivar, pode absorver. O Vegeta não tem capacidade de lidar com as ilusões, tanto perceptíveis como imperceptíveis do Sasuke. Lembrando que o Vegeta já foi enganado por uma ilusão de miragem. Imagina então que as ilusões do Sasuke, que é muito mais poderoso do que uma ilusão de miragem, não faria contra o Vegeta. O Vegeta literalmente não consegue quebrar, mesmo que ele perceba nenhuma ilusão do Sasuke. Então o Sasuke ele simplesmente faz sim um Vegeta de boneca. Ele pode lançar um Genjutsu e depois puxar a alma do Vegeta. Ele pode usar sua velocidade mais um Chidori que vai perfurar o coração do Vegeta. E lembrando que os Saiyajins, quando são pegos de guarda baixa, a resistência deles diminui e diminui muito. A gente já viu que o Goku já foi até mesmo ferido por um tiro, por uma bala. Então, cara, o Vegeta não tem nada que possa fazer contra o Sasuke. A batalha é totalmente desequilibrada e injusta. Isso devido à diferença de velocidade. O Vegeta simplesmente estaria se movendo em câmera lenta perante os olhos do Sasuke. Então o Sasuke pode vencer usando o Genjutsu, usando o Rinnegan para arrancar a alma, usando o Chidori, que ia perfurar o coração do Vegeta. O Sasuke tem várias opções para vencer o Vegeta. Já o Vegeta tem literalmente 0% de chance para derrotar o Sasuke. Mas se você concorda, discorda, deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo, me siga no YouTube e no TikTok. Bater 500 inscritos até o final do ano e falou!